Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vimos a história de Abraão em 10 vídeos e a história de Isaac em um vídeo só. E agora estamos começando a história de Jacó, o terceiro dos patriarcas. Na Bíblia nós vamos ter muitas vezes: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós estamos olhando esses três patriarcas. Depois nós vamos estudar a questão dos patriarcas e das matriarcas, para a gente entender melhor como que esses três personagens, chamados pais da fé, junto com as mães do povo, são tão importantes nas histórias bíblicas. Caminhemos juntos. O nome Jacó, ele aparece 446 vezes na Bíblia, sendo 419 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ou seja, é um personagem importante pela quantidade de vezes que aparece seu nome. E o nome significa aquele que segura o calcanhar, numa alusão quando ele está saindo do ventre materno e segura o calcanhar do seu irmão Esaú, ou então enganador. E a história de Jacó, ela começa na Bíblia lá no capítulo 21, com a gravidez de Sara, e vai até o capítulo 25, junto da história de Abraão. Então, Isaac junto na história de Abraão, e aí vai aparecer algumas coisas importantes. A promessa de Deus a Sara, que ela ficaria grávida, o nascimento de Isaac, o filho da risada, e o sacrifício de Isaac. E aí começa, a partir do capítulo 25, 19, a história de Isaac como um personagem próprio. Só que ele, novamente, vai estar em relação aos seus filhos, casado com Rebeca, e em relação aos seus dois filhos, Esaú e Jacó. E a gente tem que lembrar que Deus fez uma promessa a Abraão de lhe dar uma terra, uma posteridade, que foi o nascimento de Isaac. Agora Isaac vai ter dois filhos, que vão gerar dois povos, Esaú, os edomitas, Jacó, as 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Continua junto, então, Abraão e Isaac, depois Isaac e Jacó. Isaac, como nós falamos no estudo anterior, ele não aparece muito de forma própria, mas sempre em relação a Abraão e a Jacó. Então, Abraão vai ter o seu nome mudado para Abraão, Isaac não tem o nome mudado, e Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel. A Bíblia ela vai falar do nascimento de Jacó a partir do capítulo 25 do livro do Gênesis, onde diz que é a história de Isaac, filho de Abraão. E aí vai falar que Isaac se casou com Rebeca aos 40 anos, ficou 20 anos sem ter filho, clamou a Deus para ter filho e vieram gêmeos. E aí acontece algo que nós já falamos no vídeo passado, que as duas crianças brigavam no ventre materno. E a gente explicou que era difícil saber que teriam gêmeos, muito menos que um já ficava brigando com o outro assim. E eles eram muito diferentes. Quando um nasce, um é peludo e o outro não tem pelos pelo corpo. Isso daí tem o claro objetivo de narrar que são dois povos que estão nascendo, dois irmãos completamente diferentes. Um com características de caçador, mais ligado à natureza, e o outro mais caseirão, mais ligado ali ao fogão, à cozinha, mais perto da mãe. Isso tem um objetivo muito claro, de mostrar para o povo de Deus como que surgiram povos. Povos que são irmãos, mas que não se dão. Olha, nasceram do mesmo ventre, mas eram diferentes. A gente chama isso de etiologia. Quando eles têm uma realidade à sua frente, mas não sabem explicar essa realidade. E aí eles pegam uma história e dão um significado bíblico. Foi Deus que criou as duas crianças diferentes, cada uma dando origem a um povo. E um vai dominar o outro, eles vão brigar, eles não vão se dar bem. E isso é porque Deus já os criou desde lá do ventre materno. É um momento em que eles falavam assim: Deus é criador de tudo, inclusive de toda essa bagunça que está aí. Depois a teologia vai aprofundar um pouco mais e nós vamos descobrir que não é assim. O mal ele tem uma origem justamente quando se nega a Deus. E Deus não é a origem do mal. Diante disso, nós vamos ter a gravidez de Rebeca com
duas crianças. Uma vai se chamar Esaú e vai ter muitos pelos pelo corpo, e o outro vai se chamar Jacó e vai ter normal, sem tantos pelos pelo corpo. E o mais velho, Esaú, ele, por nascer primeiro, ele tinha dois direitos. Primeiro, uma porção dobrada da herança paterna. Isso está lá em Deuteronômio 21, de 15 a 17. Se alguém tiver duas mulheres, amando uma e não gostando da outra, e ambos lhe tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher da qual ele não gosta, esse homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher da qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo que possuir, pois ele é a primícia de sua virilidade e o direito da primogenitude lhe pertence. Opa, o que nós temos aí? Esaú, por nascer primeiro, tinha direito à primogenitude, e o tal do Jacó lhe arranca isso, com a ajuda da mãe. Então, primeiro, isso acontece em duas partes. Primeiro, quando Esaú chega com muita fome do campo e ele fala assim: eu vou morrer de fome, então toma a minha primogenitude. O primogênito tem um segundo direito, que é o direito de exercer o sacerdote sobre a família, a chamada bênção, de ser o líder espiritual. Então, herança. 2, a bênção para ser o líder espiritual e religioso da família. E o que acontece? No momento, Jacó tira a primogenitude de Esaú com uma comida. Ele estava com fome e entregou meio que de graça. E o outro, ele rouba, ele tira de ser o líder religioso, o sacerdote da casa, da família, através de uma artimanha, porque o pai pediu para o filho sair para caçar, e ele mata um carneiro a pedido da mãe dele, que o ajuda muito, acaba com a roupa do irmão, o pai sentindo o cheiro dele porque ele já estava velho, não conseguia ver, e dá a bênção. E Jacó fica com a primogenitude e com a bênção. Esaú, ele vai sem nada. O nome Jacó está justamente esse que agarra o calcanhar do outro, o enganador, aquele que faz. Ou seja, é uma leitura posterior, tanto que o seu nome é mudado para Israel, que tem um significado bonito que nós vamos ver depois. E esses dois irmãos acabam não se dando bem. São completamente diferentes, como Abel e Caim. A gente tem uma história para explicar como os povos, irmãos e vizinhos, não se dão. Desde a barriga da mãe era desse jeito. Então, é uma questão muito forte isso. E nós estamos falando dos pais da fé, os patriarcas do povo de Deus, onde um enganou o outro. E naquele tempo, isso era um sinal de esperteza, de que o mais esperto dominaria o mais fraco. E o povo de Deus, que está em Jacó como seu patriarca, enganou, foi esperto, conseguiu tirar proveito disso. Para nós serve muito essas histórias para hoje, e nós devemos pensar muito nisso. Não devemos enganar. Não temos mais a questão do primogênito ter direito. Todos têm direito, inclusive as mulheres hoje. Temos novas regras, graças a Deus, mais justas, e não precisamos brigar por causa de herança. No próximo vídeo, nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, aprofundando essa bonita história de Jacó. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Paz e bem a todos e a todas.